Uma notícia linda, mas ao mesmo tempo uma notícia triste. Lá no Afeganistão, onde o regime talibã está quase voltando ao poder depois de muitos anos, um padre chamado Scalese foi o único padre católico que restou em Cabul. E ele decidiu livremente permanecer na cidade para cuidar dos órfãos e para cuidar das irmãs missionárias que ainda estão lá e que provavelmente, se Deus não intervir ou se não acontecer algo maior, uma intervenção mais forte, serão martirizados por serem católicos. A situação deles já era muito difícil. Já na paróquia deles, eles não podiam antes evangelizar, era uma paróquia muito pequenininha, com apenas uma capela. E esse padre, ele, pelo rádio ao Vaticano, ele faz um apelo. Ele diz: rezem, rezem, rezem pelo Afeganistão. O avanço dos talibãs está continuando. Depois de conquistar as principais cidades do país, eles estão apenas a 50 quilômetros da capital Cabul, onde o padre, as irmãs, os órfãos, as freiras estão. Até agora, o pedido da ONU para iniciar conversações de paz com o governo tem sido em vão. Nos microfones da Rádio Vaticano, o apelo desse padre da congregação Barnabita não tem sido escutado, não tem sido ouvido. Por isso, você católico, você praticante, você que reza o terço, você que vai na missa, você que tem intimidade com Jesus, está na hora de lembrar, estender a sua oração para que Deus proteja aquele pessoal, para que Deus intervenha, ou para que, se for necessário, o martírio, para que eles tenham a coragem necessária de morrer por Jesus. Para quem quiser mais informações, está no Vatican News, essa situação inteira, explicando todo o contexto histórico aí do Talibã, da situação do Afeganistão, da situação do padre aí. Mas eu vou ler um pouquinho para vocês também do Faro de Roma, um artigo para você ficar inteirado do que está acontecendo. Bom, o padre resolveu, por liberdade própria, ficar no local. Então, esse padre romano de nascimento, que foi pároco de uma paróquia chamada São Paulo, em Bolonha, é atualmente o único padre sacerdote católico presente no Afeganistão. Ele está hoje sob a proteção da embaixada italiana. O apelo do padre para a oração, pedindo oração, foi acolhido por uma transmissão televisiva semanal da Diocese de Bolonha. Abre aspas. Padre Giovanni ainda está em Cabul. Pediu que rezemos por ele. Dada a situação, há temores quanto ao futuro desta pequena presença cristã. O cardeal arcebispo Matteo Zuppi enviou uma mensagem ao padre Scalese, a solidariedade e a proximidade da Diocese de Bolonha. O padre tem 66 anos, está no Afeganistão desde 2014 e em Cabul desde janeiro de 2015. Ele já se tornou uma presença muito importante, uma referência local para os cidadãos, para os estrangeiros, para os oficiais e militares. Abre aspas. A presença do local de culto católico, explica o 12 Porte, era tolerada no país, mas com a proibição estrita de realizar atividades de evangelização entre os afegãos. Duas comunidades religiosas fazem atualmente parte da pequena igreja católica afegã. Então, é isso mesmo, né? Em 16 de abril, houve-se uma posição quanto à decisão de tirar as tropas dos Estados Unidos, né, definida como, abre aspas, uma escolha que põe em risco a segurança do país. O risco de guerra civil é, portanto, concreto e também devido ao fato de que, até agora, as negociações entre o governo e o Talibã, previstas pelo Acordo de Doha, de 29 de fevereiro de 2020, entre o EUA, Estados Unidos e o Talibã, nunca começaram de verdade, ou, em qualquer caso, não levaram a nenhum resultado. Bom, eu quero fazer um comentário meu, né? O católico não é o que diz Senhor e Senhor, ou aquele que se diz católico, ou aquele que em época das eleições vai na missa para comungar, ou aquele que tira foto com religiosos. Não, católico é quem segue a doutrina católica, a doutrina de Jesus Cristo.
Tem muito presidente se dizendo católico e não é católico nem aqui nem na China, porque é a favor do aborto, é a favor de coisas que a igreja nunca apoiou e jamais vai apoiar. Então, antes da gente dizer uma pessoa se ela é católica ou não, nós precisamos vasculhar a vida da pessoa. E precisamos entender também a ordem das coisas, né? Existe a virtude da ordem. Tem coisas que são mais importantes que outras coisas. Por exemplo, um homem que xinga, claro que não é agradável a Deus, claro que é um pecado da língua, existe o pecado na língua, mas é muito menos importante xingar do que matar e tirar a vida de crianças indefesas. O que eu quero dizer para você criar uma consciência política cristã é que, às vezes, a pessoa ela é ignorante, ela é grosseira, ela fala palavrão. Eu não estou me referindo a nenhum político especificamente, tá? Você pode estar lembrando, sei lá, do Trump ou do Bolsonaro. Eu não estou defendendo eles, mas eu estou fazendo uma reflexão aqui. É muito menos importante para Deus o xingamento do que tirar uma vida. Então nós temos que saber pesar essas coisas. É claro que devemos ser fiel também nas pequenas coisas, banir da nossa vida os pecados veniais, que é o xingamento, que é a impureza e tudo isso. Mas nunca esquecer que muito mais graves são os pecados mortais. E matar é um pecado mortal. Então, cuidado, porque às vezes a gente chama de católico uma pessoa que na verdade é um herege, é alguém travestido de católico. Temos que pensar nisso, né? O exemplo é o Biden. O Biden é abortista. Como que uma pessoa tem a coragem de dizer que esse cara é católico? Um cara que é a favor do aborto não pode ser católico. Não pode se dizer católico. Você tem o direito de ser ou não católico, mas se você entra na igreja católica, se você entra para a igreja de Cristo, tem coisas que não são negociáveis. E a vida é uma delas. Eu sou o Daniel. Espero que você tenha gostado. Espero que você ore pelo sacerdote. Sendo você católico ou não, pessoa de bem, eleve a tua oração. Se você é católico, missas, celebrações, terços, pela vida desse padre, pela vida das irmãs, e para que Deus os defenda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.